Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor da Escola de Referência em Ensino Médio, jornalista Trajano Chacon. E hoje eu trago para nós debatermos, e nós analisarmos, estudarmos um tema bastante relevante dentro da história. Então você que está em casa, não é isso? Vai adorar esse tema. Que tema é esse, Cláudio? Povoamento da América. Então, meus prezados e prezadas, como é que o continente da América foi povoado? Alguém sabe? Sim, sabe ou não sabe? Depois vá lá no EducaPE e compartilhe. Então, aí vocês têm aí uma imagem muito interessante, não é isso? Então, essa imagem aí do povoamento da América, né? Uma imagem que a gente vai discutir agora como é que esse continente foi povoado. Então, vejamos. Quando ocorreu o povoamento da América? Então, não se sabe ao certo. Meus prezados e prezadas, não se sabe ao certo. Quando os primeiros povoadores chegaram à América. Então, mas estudos baseados em vestígios deixados pelas antigas civilizações apontam que o continente americano teria sido ocupado por volta de quanto? Por volta de quanto? De 20 mil anos atrás. Eita! Garotada! Mataram a charada agora. Então não se tem uma ideia, não é isso? Não se sabe ao certo quando esse continente foi povoado, mas se tem por meio dos vestígios, não é isso? Uma definição de 20 mil anos. Então, no entanto, os vestígios encontrados em sítios arqueológicos no Brasil estimam que essa ocupação teria ocorrido mais de 50 mil anos atrás. Então, vejamos. Então, você tem uma tese de 20 mil anos e outra tese, né, de 50 mil anos, que são aqueles vestígios encontrados aonde? Em sítios arqueológicos no Brasil. Então, muitas especulações continuam a ser feitas sobre as origens, dos homens primitivos e uns grandes questionamentos dizem respeito, ou seja, de respeito aos caminhos percorridos por esses homens. Então se questiona por onde esses homens andaram. Mas alguém sabe? Vá lá no EducaPE e compartilhe lá no EducaPE. Coloque lá qual o caminho percorrido pelos homens da América. Não é isso? Então, abaixo conheceremos algumas teorias sobre essa travessia da América, Então, qual o caminho percorrido pelos primeiros povoadores? Aí vocês têm o Estreito de Bering. Então, o Estreito de Bering, o caminho percorrido pelos primeiros povoadores, continua sendo objeto de diversos debates e discordâncias entre pesquisadores. Então, não há um consenso entre os estudiosos a respeito desse caminho dos primeiros povoadores. Uns acreditam, vejam só, pessoal, uns acreditam que o percurso foi realizado pelo Estreito de Bering durante o período da última glaciação, quando a região teria se transformado, pessoal, em terra firme, possibilitando a travessia da Ásia para a América. Mas os humanos que vieram por esse caminho não conheciam as navegações e fizeram a travessia a pé, perseguindo animais. Vocês agora estão observando na tela, não é isso? O mapa sobre o Oceano Glacial Ártico, é isso? Então, aí são as prováveis rotas do ser humano para a América. Então, você tem aí uma rota da África
Europa, Ásia, não é isso? Aí ele vai América do Norte, América do Sul. Então, eu gostaria que vocês enfatizassem muito este mapa, né? Não se esqueçam disso. Então, a principal rota, pessoal, aceita da vinda do homem para a América é do Estreito de Bering, através do qual os homens teriam passado por volta de 11.500 anos antes de Cristo. Vejam só, teriam passado por volta de 11.500 anos antes de Cristo. Então, durante a última grande glaciação, conforme indica, pessoal, o mapa, não é isso? Da figura 1, né? Então, vejamos. Então, vocês têm aí a figura 1, que vai ter essa travessia, né? Do Alasca, da África, né? Europa, Ásia, Sibéria e Alasca. Então, aí o Estreito de Bering. Então, outros acreditam que a viagem foi realizada através de pequenas embarcações, né? Vestígios como armas, fósseis, foram encontrados próximo ao sítio arqueológico de Clovis, na América do Norte, que reforçaria o que? A teoria da travessia do Estreito de Bering, né? Aí, na rota 2, pessoal, no mapa, está exposto que a rota da Oceania Polinésia para imigração. Para a migração. Então, esta possibilidade tem força no momento em que existem muitos arqueólogos que questionam a exclusividade do Estreito de Bering como um caminho entre o velho, não é isso, mundo e o novo mundo. Então, a vinda do homem via Estreito de Bering está comprovada arqueologicamente. Então, eu quero que vocês saibam, meus prezados, minhas prezadas, alunos e alunas que estão em casa vendo esse vídeo, né? Então, quero que vocês saibam o seguinte, que foi encontrada nos Estados Unidos a cultura de Clovis, evidência desses homens como fósseis humanos, ferramentas e diversos vestígios desses grupos. Então, aí agora a gente vai falar um pouco sobre as teorias do povoamento da América. Então, vamos agora, garotada, entrar nas teorias. Então, queres ou não queres conhecimento, então toma conhecimento. Então, teorias. Pesquisadores acreditam que a América teria sido o último continente a ser povoado. O último continente a ser povoado. Então, a data que isso teria acontecido, entretanto, é motivo de controvérsia. Não há um consenso. Quando teriam chegado os primeiros povoadores? E por onde? Então, para que nós possamos responder essas indagações, veja aí algumas teorias. Primeira teoria, a teoria de Clovis. Por muito tempo, foi a mais aceita nos meios científicos. Os homens teriam chegado à América há cerca de 11.500 anos, vindo da Sibéria, pelo extremo norte da Ásia, pelo extremo norte da Ásia, atravessando todo o Estreito de Bering e chegando ao Alasca. O efeito da última glaciação sofrida pela Terra na época facilitava, meus prezados, o acesso entre os dois continentes. Facilitava muito o acesso
aos dois continentes. Então, essa versão originou-se em pesquisas arqueológicas realizadas na região do Novo México, Estados Unidos da América, em 1937. Então, as análises feitas pelo carbono 14 fixaram a data da cultura Clovis entre 10 e 11 mil anos. Então, descobertas recentes colocam em dúvida que o início do povoamento das Américas tenha se dado com a cultura de Clovis. Porque a cada descoberta, a cada nova descoberta, os pesquisadores formulam novas hipóteses, novas teses, novos questionamentos sobre a origem do homem da América. A segunda teoria é sítio de Pedra Pintada. Então, no Brasil, né? Mais especificamente, no Pará. Foram encontrados o quê? Vestígios de presença humana, como pontas de lanças e cacos de cerâmicas, que datam entre 6.800 mil anos e 10 mil anos. Então vejamos, lá o sítio de Clovis entre 10 e 11 mil, o sítio de Pedra Pintada entre 6 e 10 mil anos. Né? Aí a pesquisa da antropóloga Anna Roosevelt levaram à conclusão que os paleoíndios viveram na região amazônica, região amazônica, entre 11 mil anos e 200 mil, né? 11 mil e 200 anos e 10 mil anos. A mesma pesquisadora, ela acredita que a ocupação humana na América se deu há mais de 20 mil anos. Então, observe. Então, aí são várias hipóteses, né? São várias teses sobre a vinda do homem, a vinda e a chegada do homem à América. Então, vamos para a terceira teoria. Sítio de Pedra Furada. Localizado onde? Localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, o sítio de Pedra Furada foi encontrado o quê? No exame de 1960. E vem sendo estudado pela grande arqueóloga, né? Aniede Guidó, referência na arqueologia aqui no Brasil e a nível internacional. Então, no local foram encontrados o quê? Objetos de pedras, pedra lascada e vestígios de fogueira. Que pode ter, pessoal, até 48 mil anos. Veja que descoberta. Até 48 mil anos. Isso faria de Pedra Furada o mais antigo sítio arqueológico do continente americano. Porque lá o sítio de Clovis, 10 mil, é isso. E do Pará, 10 mil. E os Pedra Furada, 48 mil anos. Além disso, foram encontrados fósseis humanos de aproximadamente 11 mil anos. Existem muitas dúvidas, pessoal, em relação à Pedra Furada. Uma vez que não existem fósseis humanos tão antigos quanto os vestígios, fogueiras e objetos. Então, alguns críticos alegam, por exemplo, que as fogueiras podiam ser resultado de raios. Porque não se encontra, até hoje ainda não se encontrou um fóssil humano
com 48 mil anos, como os vestígios da fogueira. Aí temos aí Luzia, a primeira brasileira, é isso, em 1975. Foi desenterrado, né, em Lagoa Santa, Minas Gerais, mais antigo fóssil humano encontrado no continente americano. Então, pelo exame do fóssil, foi possível saber que se trata de uma mulher com altura de aproximadamente 1,5 metro e que faleceu com pouco mais de 20 anos de idade, há cerca de 11.500 anos. O mais intrigante não era a idade do crânio de Luzia, e sim a sua origem. A reconstrução do crânio de Luzia constatou uma enorme semelhança com os traços negroides, reforçando para muitos historiadores a teoria de que o continente americano, pessoal, foi ocupado por mais de um fluxo migratório. Ou seja, o continente americano, ele simplesmente foi ocupado por uma diversidade, né, migratória. Então, aí vocês têm a imagem, isso, de Luzia, né? A reconstituição da face de Luzia, a primeira brasileira, né? Então, essa imagem, a imagem da reconstituição da face de Luzia, a primeira brasileira. Então, essa teoria acredita na hipótese de uma travessia realizada pelo Oceano Pacífico ou ainda pelo Atlântico. Então, os defensores dessa ideia sugerem que o Estreito de Bering não foi o único caminho utilizado. O Estreito de Bering não foi o único caminho utilizado. Segundo os estudos, ou os estudiosos, os primeiros povoadores, eles partiram, meus prezados, minhas prezadas, alunos e alunas, que estão nesse momento assistindo o EducaPE. Eu quero que vocês saibam que, segundo os estudiosos, os primeiros povoadores partiram da Austrália e da Oceania. Navegaram em pequenas embarcações pelas ilhas da Polinésia e chegaram até a América do Sul. Surpreendente nessa descoberta. Surpreendente essa teoria. É isso? Onde vocês só vão ver isso no EducaPE com o professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Então aí vocês vão ter o período da pré-história americana, né? Então, o período da pré-história americana, queres ou não queres? Então vocês vão ver agora no EducaPE, não é isso? Os períodos da pré-história americana. Então, os períodos da pré-história americana. Os nomes utilizados na pré-história americana são diferentes dos utilizados para dividir a pré-história dos outros continentes. Alunos e alunas. Que seriam o quê? Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. Na América, seria dividido da seguinte forma: Paleoíndio, Arcaico e Formativo. É isso, diferente. Então, no Paleoíndio, é o período que corresponde o quê? O período que corresponde é o período que vai da chegada dos primeiros homens por volta de 2.000 anos antes de Cristo, até aproximadamente 8.000 anos. Então, os povoadores eram nômades. É isso, nômades.
E viviam de quê? Viviam da caça e da coleta. Utilizavam o quê? Então, eles utilizavam armamentos fabricados, né, a partir da pedra lascada. Então, eles produziam seus armamentos por meio da pedra lascada. Durante o Paleoíndio, eles se espalhariam por toda a América, né? Aí vem o Arcaico. Eita, quando começa o Arcaico? Então, só pergunta para você que está em casa, me assistindo nesse exato momento. Quando começa o período arcaico da pré-história da América? Me responda. Agora eu quero saber, queres ou não queres? Por gentileza, me responda lá no EducaPE. Então, começou por volta de 7.000 anos antes de Cristo. E durou 1.500 anos antes de Cristo. No período arcaico, os homens começam a se adaptar às mudanças climáticas da região, como o aumento da temperatura. Então, começa a se adaptar às variações climáticas. Então, o clima influenciaria diretamente o desenvolvimento de quem? Dos animais e da agricultura. Então, nessa época, eu quero que vocês saibam, nessa época, os povoadores passam a se dedicar à caça dos animais menores e às primeiras plantações. Iniciaram o que, pessoal? A utilização do cobre para a fabricação de armas e de utensílios domésticos. Nós vamos agora falar um pouco sobre o período formativo. Já falamos sobre o Paleoíndio, Arcaico, agora formativo. Então, o que é este período formativo? Alunos e alunas que estão nesse exato momento assistindo o vídeo no EducaPE. Então, o período formativo é o último período da pré-história americana. Compreende desde quando? De 1500 antes de Cristo, AC, até o ano de 300 DC, depois de Cristo. Então, entre suas principais características está o predomínio do sedentarismo e da agricultura. Principalmente, pessoal, o cultivo de milho. Então, o homem deixa de ser nômade para ser agora sedentário. Ele vai se fixar. Ele não vai viver mais migrando. Então, nessa época, há um desenvolvimento da metalurgia. Isso. E o aperfeiçoamento do uso da cerâmica. Durante o período formativo, grandes civilizações se desenvolveriam, pessoal, dando o quê? A origem a grandes impérios. A região onde ocorreria o seu desenvolvimento seria chamada de Mesoamérica. Mesoamérica, o que corresponde atualmente, é isso, ao México e ao norte da América Central, né? Então, o sítio arqueológico do Brasil. Então, o sítio arqueológico é um local onde é possível encontrar evidências de atividades humanas, tais como pinturas rupestres, aquelas pinturas lá nas paredes das cavernas, né? Construções antigas, túmulos e artefatos que simbolizam e representam
determinado momento histórico da região. Existem sítios arqueológicos em todas as partes do mundo. No Brasil, não seria diferente. É isso. Os principais sítios arqueológicos do Brasil. Então, observem na tela de vocês aí os principais sítios arqueológicos do Brasil. É isso. Terra Preta da Amazônia. Então, aí é um sítio, com seus sítios, né? Os tesos da ilha de Marajó, é isso? E os megalitos em Calceone estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical. Boqueirão da Pedra Furada, Piauí, considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade. Santa Helena, Mato Grosso, é isso, possui datações de 23 mil anos, né, antes do presente. Lapa Vermelha, Minas Gerais, foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, é isso, considerada a primeira brasileira. Sambaquis, litoral do Rio de Janeiro, Santa Catarina, seus estudos estão na gênese da arqueologia brasileira. Então, para que vocês possam situar sobre alguns sítios arqueológicos, né, do nosso país, né? Então, a maior concentração de sítios pré-históricos da América está situada em uma área, né, de 129.140 hectares no Piauí, cujo tipo da vegetação é o que? A caatinga, né? Com o intuito de preservar o que? Um lugar de suma importância para o estudo da arqueologia e outras ciências, né, afins. Então, foi implantado, pessoal, em 1979, o Parque Nacional da Serra da Capivara, dirigido pela Fundação Museu do Homem Americano, né, com parceria com o IBAMA, por conter grandes contribuições para o conhecimento da chegada do homem nas Américas. O lugar é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, é necessário que vocês gravem essas informações que são de grande relevância, que vocês só vão encontrar onde? Na aula do EducaPR. Então, dentro do parque existe, da Serra da Capivara, né, 260 sítios arqueológicos, que contém 30 mil pinturas. Eita, é pintura que não acaba mais, né? Então, quando forem ao Piauí, puderem passar lá pelo sítio de São Raimundo Nonato e visitar o parque, é isso, é um bom passeio turístico. Os principais temas são figuras de homens, animais, plantas e atos sexuais. O último com maior incidência. O parque é aberto para visitação. São mais de 30 sítios arqueológicos com essa finalidade. Oferecer ao visitante a oportunidade de conhecer indícios vivos da existência de nossos antepassados, né? Então, o sítio arqueológico traz para vocês aí a reconstrução, né, da nossa história, mostrando como o homem vivia no passado, ok? Então, pessoal, aqui aí você tem complementar o nosso estudo, então vocês poderão visitar esses endereços, né, que está aí na tela, para enriquecer mais, assistir alguns vídeos sobre a chegada do Homem América. E aqui eu me despeço, é isso, agradecendo essa oportunidade, né, em época de pandemia, pedir a vocês que mantenham cuidado, é isso, pedir a vocês que cumpram os protocolos, é isso, lavar as mãos, é isso, usar máscara, distanciamento social, é isso, que nós da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco estamos fazendo nossa parte, levando a vocês o conhecimento, é isso, para que vocês possam, é isso, nesse momento de pandemia, é isso, se enriquecer de conhecimento,
ok? Muito obrigado. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, é isso. Deixa você um abraço fraterno e até a próxima oportunidade. E vão lá no EducaPE e assistam este vídeo e divulguem, ok? Muito obrigado.